Olá, amigo do agro, seja muito bem-vindo ao New Holland Cast, o Café com Agro, o podcast mais apaixonado pelo agro do Brasil. E abrimos hoje com muito amor o segundo episódio da primeira temporada, onde daremos continuidade ao nosso papo sobre pulverizadores. Recordando um pouquinho do que conversamos no último episódio, falamos bastante sobre o sistema de pulverização, fomos desde a evolução da linha de pulverizadores no Holland, até o sucesso de uma aplicação bem feita e quais benefícios, inclusive, que ela pode trazer para a gente. E hoje estamos aqui com nossa mesa preparadíssima para falar de tecnologia de aplicação. Fala aí, Rafa, preparado para hoje? Preparadíssimo, Lu. Tudo bem, pessoal? Muito bom. Felipe, dá um salve para a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, preparados para falar um pouco sobre o agro. Joia! Robson, hoje você nada de braçada nessa conversa, não é? Correto, Luana. Boa tarde, pessoal. Isso mesmo. Estou aqui para a gente falar um pouco sobre a parte de sistemas de pulverização e a nossa nova tecnologia aí. Joia! Edu, acho que o que nos resta então é ir para o cafezinho, não é? Muito bem, Luana, é isso aí. Vamos começar nosso bate-papo com o Rafa. Rafa, estamos vivendo um momento de grandes transformações tecnológicas. Nos atualize quais são as principais tecnologias disponíveis no mercado. Então, Edu, hoje nós temos muitas tecnologias disponíveis no mercado, mas eu vou citar algumas que eu considero como muito importantes na parte da pulverização. Então, vamos começar com a injeção direta. O que é a injeção direta? A injeção direta é um sistema que é possível adicionar nos pulverizadores. Esse sistema, ele permite que você utilize produtos separadamente. Então, você não precisa fazer a calda e misturar no tanque principal. Você possui tanques que vão estar nas laterais do pulverizador e em cada tanque você pode colocar produtos diferentes. E desta forma, você consegue ter uma aplicação variada, então você pode variar a dosagem durante a aplicação e, o melhor de tudo, você consegue trabalhar com produtos que são incompatíveis, que isso é muito crítico hoje na aplicação. Muitas vezes você tem que fazer mais de uma aplicação pelo fato dos produtos serem incompatíveis. Então, com esse sistema, é possível você realizar apenas uma vez. Então, isso seria a injeção direta. Depois, nós temos também um sistema de IntelliHigh, que aí eu vou chamar o nosso amigo Felipe para apresentar um pouquinho sobre ele. É isso mesmo, Rafa. Então, no que consiste o sistema IntelliHigh? O sistema IntelliHigh é um sistema que ele vem equipado nos pulverizadores, são sensores ultrassônicos, e a função principal deles é controlar a altura das barras automaticamente. Para que durante a operação o nosso operador lá não precisa ficar levantando e abaixando as barras todo o tempo para escapar de alguns obstáculos e dessa forma causar deriva, que é um dos grandes inimigos da pulverização, a New Holland tem então o sistema IntelliHigh que vai fazer esse controle de altura. E é importante falar que várias dessas tecnologias só são possíveis hoje em dia de ser utilizadas porque a gente sofreu uma evolução aí muito grande na linha e acho que abre espaço para a gente falar um pouquinho sobre Isobus. O que vocês acham? É verdade. Há aproximadamente um ano aí, nossos pulverizadores, eles tiveram a troca aí da tecnologia, né, de comunicação entre os modos ali. Então, hoje nós temos o sistema Isobus, que é um protocolo universal de comunicação eletroeletrônica, né, entre os implementos. E desta forma é possível nós utilizarmos outras tecnologias de outros fabricantes, né? Que esse sistema permite, é como se fosse um plug and play. Você conecta outras tecnologias desde que trabalhe com o sistema Isobus e a máquina já reconhece o sistema. Um dos grandes benefícios aí desse sistema, dessa mudança, foi a inclusão do sistema IntelliSpray. Então, o sistema IntelliSpray, ele é um opcional do nosso pulverizador. Ele conta com uma tecnologia com válvulas PWM, né, que permite o controle da vazão seja diretamente no bico, através de ciclos variáveis de abertura e fechamento, tendo um maior controle da vazão, independente da pressão do sistema. E com isso, o que eu vou ter? Eu tenho a possibilidade de variar a vazão da barra sem alterar a pressão e, consequentemente, o tamanho da gota, que é muito importante na pulverização.
Outro ponto importante desse sistema é a possibilidade de variar a vazão dos bicos ao longo da barra, em condições de curva. Então, nós sabemos que quando você vai fazer uma curva, o lado de dentro da roda, o raio de giro dela é sempre menor do que a roda externa. E a mesma coisa acontece na barra. E com esse sistema, o que ele vai fazer? Ele vai variar a pulsação dessas PWM e mantendo a barra toda uniforme, com a aplicação da vazão toda uniforme. Outro ponto também, nós podemos falar desse sistema, que é a menor sobreposição, devido à melhor resolução da aplicação, pois esse sistema, o pulverizador passa a ter 36 sessões virtuais. Então, nós temos ali 9 sessões físicas e com esse 36 sessões virtuais. E com isso, nós temos um ganho muito grande com relação às sobreposições, uma menor sobreposição. Outro ponto também que eu posso adicionar é o aumento do range de trabalho. Quando você seleciona o tipo de ponta que você vai estar trabalhando, lá o tamanho dela, automaticamente ele informa para o operador qual vai ser a velocidade mínima e a velocidade máxima de trabalho. E com isso facilita demais para quem está operando a máquina. De acordo com toda essa tecnologia, nosso amigo Robson aí vai poder brincar bastante com os clientes aí. O que você acha, Robson? Então, Rafa, com certeza. Na verdade, a tecnologia IntelliSpray, ela veio para revolucionar toda a parte de sistemas de aplicação. E, além disso, trazer inúmeros benefícios ao agricultor. Então, por exemplo, como a gente sabe aí, um dos principais fatores de aplicação é manter o tamanho de gota. Isso daí é primordial, né? Então, a partir do momento que você faz uma escolha de bico, automaticamente você linka um tamanho de gota. E um diferencial do sistema IntelliSpray é que você consegue trabalhar específico com uma pressão, né? Como você mesmo disse, né? Ele vem para revolucionar. Lá nos pulverizadores, versões um pouco mais antigas, você sai lá de um controle de uma válvula elétrica, que é como se fosse um registro, e esse registro eletrônico, né? Essa válvula elétrica, ela vai dosando a válvula de acordo com a velocidade do pulverizador, dosando toda a barra, né? Então, com o sistema IntelliSpray, ele sai disso daí para fazer o controle por bico. Então, o controle, ele deixa de ser para toda a barra e se torna por bico, o que torna muito mais precisa a aplicação, sem contar que também muito mais rápido, uma compensação muito rápida do sistema, né? Realmente você consegue trabalhar com a pressão devida, no local devido e a quantidade exata de produto. Como você mesmo falou, essa compensação de curva mesmo, ela é corrigida a partir do momento que o operador ele entra numa curva. No sistema convencional, nos outros sistemas, né? Nas máquinas mais antigas, você acaba jogando, infelizmente, acaba jogando menos, né? Acaba jogando menos quando você anda muito em curva. E com esse sistema, não. Você tem toda a extensão da barra, você tem uma aplicação homogênea. Um detalhe interessante que a gente tem que frisar bastante também, o que é? É a possibilidade de um range de velocidade maior. Então, por exemplo, hoje, se você escolhe um bico, você pega a tabela dele lá, por exemplo, o cliente escolhe o bico, você tem um range de velocidade para atingir aquele tamanho de gota. Então, com o sistema IntelliSpray, você tem uma variação até 4 vezes maior. Você consegue trabalhar num range muito maior, ou seja, você consegue pegar de velocidades lá de baixa até alta velocidade com o mesmo bico. O que você acaba ganhando com isso? Automaticamente você tem um desempenho maior de aplicação, maior homogeneidade de aplicação. Então tudo isso ela vai se tornando benefícios que a hora que o agricultor começa a somar, o equipamento começa a trazer cada vez mais retorno, né? Muito bacana, Robson. Diante de tantas possibilidades de aplicações, né, e sabendo que o Brasil que nós temos aqui a nível de tamanho territorial, existem diferenças entre os terrenos de cada região do nosso Brasil. Existem algumas regiões que se enquadram melhor de acordo com essas aplicações no Brasil, Felipe? Legal você ter feito essa pergunta, porque o Robson mesmo estava comentando ali que o sistema IntelliSpray, essa tecnologia, ela é muito versátil. Então ele falou ali que a gente consegue fazer aplicações com range de velocidade maior, e ele falou também que a gente consegue diminuir, então, aí, ou controlar melhor, né? A gente consegue diminuir as falhas enquanto em curva,
consegue diminuir as falhas enquanto sobrepondo. E foi legal você ter falado isso, porque a gente tem 2 exemplos práticos. A gente tem um exemplo, por exemplo, da região sul, né, que é a região onde a gente trabalha aqui, são locais com terrenos menores, são locais com muito declive, são locais onde os nossos clientes precisam fazer muita manobra, e o IntelliSpray é excelente para esse tipo de região, porque é nesse ponto de manobra, curva, declive, que você vai conseguir sentir o sistema auxiliando você a economizar produto, auxiliando o operador durante o trabalho, né, nessas funções que ele tem de você conseguir travar, então, uma vazão específica, você conseguir trabalhar com uma taxa perfeita de aplicação. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, esse sistema não funcionaria bem no Mato Grosso, que tem um sistema totalmente diferente de trabalho em relação ao que a gente vê aqui no sul, porque são grandes extensões de terra, eles naturalmente fazem pulverizações em maior velocidade, eles têm a questão lá do calor, né, que pode gerar inversão térmica, pode gerar muita deriva, e isso que é o interessante do IntelliSpray, porque as várias funcionalidades que ele traz permitem com que ele trabalhe com extrema precisão em terrenos como o do sul, que são terrenos quebrados, em declive, né, em morros às vezes, e que ele também faça um excelente trabalho no Mato Grosso, por exemplo, que tem janelas de pulverização muito curtas. A gente está falando de fazendas aí que às vezes vão começar a pulverização 9 da noite por conta da temperatura e vão terminar às 4 da manhã, ou começa às 4 da manhã e termina às 6 e volta às 3 da tarde, vai até 10 da noite. E esse sistema, com essas funcionalidades, ele consegue atender todo tipo de terreno. Ele consegue atender o terreno inclinado, consegue atender o cliente que tem um terreno muito plano, e cada um deles vai ser beneficiado num quesito em específico. Então, como o Robson falou ali, a explicação que ele deu a respeito do funcionamento em si, a gente pode ver que, de fato, essas tecnologias como o IntelliSpray são o futuro da agricultura e da pulverização. Muito bacana. Eu estou impressionado com a quantidade de aplicações e possibilidades possíveis com o equipamento IntelliSpray. Essas aplicações proporcionam quais benefícios para os clientes, Robson, na prática? O que os clientes ganham utilizando esse equipamento? Edu, então até a gente vai comentar para frente de um exemplo do cliente Richard Geraldo Busmiller. De início, um cliente que ele estava satisfeito com o sistema que ele tinha, né? Um pulverizador um pouco mais antigo, que não tinha esse sistema, e ele fez a aquisição de uma máquina nova e, de início, ele era um pouco contra a utilização desse equipamento, porque eu estou satisfeito com o que eu tenho, né? Já me atende a minha necessidade, o sistema que vem no pulverizador já me atende. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente fez uma demonstração para o cliente, mostrou a quantidade de sobreposição que ele acabava tendo na área, o retorno que esse equipamento poderia trazer para ele, né? Por exemplo, o que acontece? Como o Rafael falou no início, a partir do momento que a gente reduz lá nas máquinas um pouco mais antigas ali e que não tem um sistema, que você tira lá, a barra do pulverizador o sistema antigo ou que não tem o sistema IntelliSpray, ele é dividido em seções. Então vamos imaginar, pode ser 5 ou 9 seções. E você muda para 36 seções, você já tem uma economia enorme em defensivos. Por exemplo, só para você ter uma ideia aqui nessa propriedade do cliente, que a gente vai utilizar como exemplo, foi uma economia de aproximadamente 12%, na média de toda a fazenda. É claro, algumas áreas em torno de 6% e algumas áreas em torno de 14%, mas a economia é enorme. Então, sem contar a qualidade na aplicação, que isso é incomparável. Como a gente mesmo falou, o sistema de compensação em curva, a eficiência de aplicação, a agilidade. O cliente, depois que a gente fez a demonstração e que a gente trouxe esses benefícios para ele, o cliente falou, não, o equipamento é meu, não vou tirar não. Muito bacana, Robson. Esse exemplo mostra a importância de mantermos um alinhamento próximo entre a equipe comercial e a equipe técnica do pós-venda da concessionária, sobre o conhecer bem, primeiramente, o produto e depois de como identificar realmente os benefícios para apresentar para os clientes. Felipe, nesse caso, esse primeiro contato com o cliente em relação à tecnologia é muito importante, concorda? Para a gente atender às suas expectativas? Concordo sim, Du. Por que é interessante a gente conhecer a necessidade do cliente?
A gente tem várias abordagens, então. O que pode acontecer? Primeiro, pode ser o cliente descontente com o equipamento, ele vem até a revenda buscar uma solução. E é importante que o time comercial, como o time de pós-venda, esteja preparado para entender qual que é a real necessidade dele. Em contrapartida, a gente também tem essa questão que é o que o Robson faz muito bem, que é fazer a visita até o cliente, que é sim oferecer, mas não no intuito comercial. O trabalho que a gente tem feito hoje é de entender de fato essa necessidade do cliente para poder então atuar no local certo. Em relação ao time comercial, é importante que os nossos vendedores estejam preparados, porque eles não podem oferecer, nesse caso o IntelliSpray, da mesma forma para todos os clientes. Porque como mesmo o Robson acabou comentando, tem clientes que vão ter 7%, outros 12%, outros 14%, outros têm terrenos mais planos, outros têm terrenos mais inclinados. Então, para que a gente não ofereça um produto que é tão bom e uma tecnologia que é tão útil, para que a gente acabe não generalizando ela, é importante esse conhecimento. E o comercial é a porta de entrada da loja, né? Onde todo o relacionamento começa. E o departamento de serviços e agricultura de precisão estão linkados a isso, que a gente não pode falhar nesse momento, que a gente está aqui para cumprir um papel de atender necessidades e não só vender equipamentos. Então é extremamente importante, do meu ponto de vista, esse link entre comercial, entre serviços, PLM, para que a gente possa atender essas necessidades. Muito bacana. Robson, você tem alguma orientação, né, alguma dica aí de como que a gente pode entender de uma forma mais clara e correta a necessidade do cliente do dia a dia? Sim, Edu, com certeza. Assim, no meu ponto de vista, todo cliente ele precisa dessa tecnologia. Só que às vezes a tecnologia ela é apresentada de uma forma errada. Então, tendo isso em vista, a gente começou a fazer um trabalho diferenciado e que eu vejo que tem trazido muitos retornos. O cliente ele quer entender a situação dele. Quando você traz a situação de um vizinho ou de um outro cliente, ele fica às vezes com o pé um pouco atrás. Então, o que acontece? A gente começou a utilizar o quê? Os dados de aplicações da própria fazenda do cliente e cruzando com os próprios dados de custo da fazenda. Hoje o pulverizador, ela é a máquina que mais trabalha dentro de uma fazenda, né? Mais que um trator, mais que uma coletadeira. Então, realmente passa muito dinheiro em cada bico de pulverização. E se você tem um sistema que faz esse controle eficiente, com certeza o cliente está deixando de tirar dinheiro do bolso, está deixando de perder. Então, com base em tudo isso, o que a gente tem feito? A gente extrai esses dados dos pulverizadores, mostra realmente quanto o cliente está pulverizando a mais. E se você fizer uma pesquisa, você vai ver que todos os clientes têm problema com sobreposição. Todos os clientes que trabalham com sistemas de corte de seção, eles têm problema voltado à sobreposição. Algumas vezes você vai pegar o cliente que ele fecha o talhão pela média. Porém, o que acontece? Está fechando errado, na verdade, né? E quando você fala de uma aplicação precisa, né, é o sistema IntelliSpray que vai te trazer isso, que vai baixar a tua sobreposição e vai te trazer a maior eficiência e automaticamente vai te trazer a maior rentabilidade, principalmente falando sobre sobreposição de produto, que é o gargalo principal aí dos agricultores. Muito inteligente, Robson. Utilizar esses dados reais, né, essas boas práticas de outros clientes para novas vendas, deixa de ser aquele papo de vendedor, né? É um exemplo prático. Isso é muito bacana. Eu sei que na prática a gente consegue adquirir o pulverizador já com essa tecnologia embarcada direto de fábrica. Fiquei na dúvida aqui agora sobre os clientes que compraram a máquina, ou seja, o pulverizador, sem essa tecnologia. É possível instalar depois, Robson? Ah, sim, com certeza. Então vamos imaginar que o cliente fez a aquisição da máquina e de repente lá naquele momento ele optou por não comprar esse item de fábrica. Desde que a máquina seja com o sistema Isobus, ele pode agregar tranquilamente o sistema IntelliSpray em sua máquina e obter aí todos esses benefícios que a gente mencionou, né? Qual que é o ganho de produtividade que o cliente tem ao utilizar o pulverizador com o IntelliSpray? Bom, isso vai variar muito de região para região, como o próprio Felipe comentou, de região para região, de condição de terreno, se o terreno é ondulado, se tem muita curva, muito arremate. Mas principal fator é qualidade na aplicação, perfeição no tamanho de gota. Na nossa região, a gente está trabalhando com
com a média aí de aproximadamente de todos os clientes que a gente já tem atendido com essa tecnologia, de aproximadamente 8% de média em todos os clientes. A gente já está aí aproximadamente com uns 8 clientes utilizando essa tecnologia. Ele está deixando de gastar 8% em defensivos. Acho importante falar que a gente ainda nem contabilizou o quanto ele pode economizar na questão fitossanitária, né? A gente vai diminuir muito os problemas aí de fito, a gente vai diminuir muito os problemas de tratamento falho nas lavouras, e eu acho que isso também vai gerar um grande impacto financeiro positivo para o nosso cliente. Muito legal. Robson, agora chegou o momento de conversar com quem utiliza na prática. Vamos para o momento cliente. Vamos falar com o senhor Richard Geraldo Busmiller, conhecido como Perdigão, sobre a sua experiência de uso do IntelliSpray. Perdigão, por favor, se apresente. Você planta quantos hectares e quais culturas? Meu nome é Richard Geraldo Busmiller, mais conhecido como Perdigão. Eu sou proprietário da fazenda Invernado no Meio, da fazenda São José do Tucum, planto 750 hectares e sou proprietário de um pulverizador 2500 da New Holland. Qual foi a primeira impressão quando ouviu falar sobre o IntelliSpray? Eu nunca tinha visto, já tinha escutado falar alguma coisa, mas nunca tinha visto pessoalmente. Aí eu estava trocando meu autopropelido, meu pulverizador, e o gerente da loja falou, vou te entregar um pulverizador com esse sistema, e você vai testando. Você não precisa pagar, porque o preço, primeiro eu achei meio caro, assim, pelo valor, né? Eu falei, não, usa, se você gostar, depois você fica. Aí começamos a usar o pulverizador e foi muito bem. O sistema é fantástico, né? Funciona muito bem. Depois que conheceu o produto, essa visão mudou? Melhorou bastante, né? Eu tinha uma ideia, você tem tipo uma base, uma ideia ali, mas não era nada parecido com o que o sistema faz. Então a impressão foi muito boa, tanto que eu acabei adquirindo o sistema lá sem hesitar, né? Quando fomos para fechar lá para pagar o sistema lá, eu não hesitei, mesmo sendo um valor um pouco mais alto do que a gente é acostumado, mas ele vale a pena. O que você percebeu de benefícios após a implantação do equipamento? O primeiro benefício que eu posso falar que é a área, tipo, se eu aplico em 30 hectares, eu gasto 29,8 em produto. Ele fecha exatamente até um pouquinho abaixo quase do que marca a área. Antes a gente sempre tinha, se eu tinha uma área de 30 hectares, eu gastava 31, 32, depende do pulverizador, até 32 hectares. Então nessa proporção, assim, economia de defensivos, isso aí se for ao longo do ano, em média a gente faz 6, 7 aplicações por cultura. Eu não fiz a conta assim exata ainda, mas é um valor bem razoável. Outra coisa é quando se tem uma área com muita volta, uma área que não é, se for numa área quadrada é fácil, mas numa área cheia de volta, a compensação que ele faz de um lado do outro, ou numa curva ali, é um negócio fantástico. Isso aí não tem, no manual você não faz isso aí, não tem como fazer. E uma das que eu acho um dos melhores benefícios dele é como você trabalha com uma pressão fixa. Eu trabalho com uma vazão de 80 litros. Eu posso trabalhar de 6,5 km até 15 km por hora. Então o dia que não está ventando, eu ando a 15 km por hora. O dia que está ventando mais, o clima não está tão favorável, eu posso andar até 6 km por hora, que não prejudica a aplicação. Não preciso mudar o bico, não preciso fazer nada. Então esse eu acho que é o maior benefício. Ou até se você tem uma área plana, de repente tem uma baixada no meio, se diminuir, ele não vai afetar a aplicação, porque a pressão dele é sempre a mesma, o pulverizador não varia a pressão. Esse acho que é o maior benefício que ele tem. Com base no sistema que o senhor tinha antes, mudou muito a operação, os cuidados e a manutenção necessária com o equipamento? Na verdade não mudou muito. Tem a parte elétrica dele, tem uma válvulazinha que eu tive que aprender a limpar, que ele me começou um outro bico entrar um pouquinho de sujeira, mas foi fácil agora, tanto eu quanto meus funcionários, quando a gente está trabalhando, é simples para fazer limpeza. Então na verdade não mudou praticamente nada, não tive problema nenhum com o produto, falar que não é compatível com o sistema, nada. Tudo funcionou normal. Então nessa parte mudou muito pouquinho, nada
É uma coisa fácil para se adaptar, muito fácil. Interessante, legal. Em quanto tempo está prevendo ter retorno do investimento ao produto? Se for olhar em números, eu diria, pelo tamanho da minha área, mais ou menos ali, o cálculo mais ou menos assim, não fiz bem a conta exata, mas em torno de 3 a 4 anos. Agora, tem uma coisa que a gente não tem muito como calcular, é a qualidade da aplicação, né? Então, se você olhar para esse lado aí, é uma conta difícil de fazer, mas eu acho que daí pode tirar mais uns 2 anos fora, isso aí em 2 anos ela se paga. Ou na verdade se paga na hora, porque a qualidade da aplicação melhora muito, né? Então é uma conta que não tem como fazer. Mas eu acho que, então, se for olhar em números, 3, 4 anos eu calculo mais ou menos. Mas a qualidade da aplicação não tem como calcular, então esse é um maior benefício que ela traz. Perdigão, muitíssimo obrigado pela sua participação. Luana, mais uma experiência incrível, um bate-papo recheado de informações ricas de detalhes importantes sobre tecnologia disponível no mercado. Nossa, Edu, para mim fica muito claro que no fim do dia é uma tecnologia que veio para realmente rentabilizar o nosso negócio, né? E realmente aplicável para todo tipo de situação, bem como o Robson explanou para a gente. Pulverizador é a máquina que mais trabalha, né? Um investimento que, a princípio, o cliente pode entender como alto, mas como ele é que mais trabalha, logo a que mais rápido vai retornar esse investimento para o produtor, não é mesmo? Estamos num caminho sem volta, mas muito próspero e com um time cada vez mais preparado para cuidar disso. E com certeza é uma honra ter essa missão de garantir essa preparação do time, não é mesmo? E agradeço principalmente aos meus colegas de mesa, Rafa, Edu, e ao time Tratornil, que está construindo junto conosco esta primeira temporada. E Luana, não podemos esquecer do nosso lembrete. Você que quer participar, contribuir com esse podcast, com esse bate-papo, mande uma mensagem para a gente com a sua pergunta, sua sugestão, sua contribuição. Vou passar para você o WhatsApp. Anota aí, é o 31995638566. Repetindo, 31995638566. Não deixe de dizer o seu nome, cidade e sua concessionária, falando que sua mensagem é para o New Holland Cast, Café com Agro. É nessa interação que a gente vai fazer um conteúdo cada vez mais rico para você. Muito bom, pessoal. Fechamos aqui mais uma conversa feita com muito amor. Esperamos que tenham gostado e nos vemos no próximo, onde vamos falar sobre agricultura digital. Isso mesmo, no mundo dos dados, o que podemos fazer com esses dados? Como isso pode nos trazer ganhos? Ficou interessado? Fique ligado, em breve vamos falar sobre isso. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Pessoal, até mais. Até a próxima, hein? Esse podcast foi produzido pela CNH Industrial em parceria com Isvor, Educação Corporativa e Consultoria.